Boa noite. Boa noite. Sou a Nelciana, coordenadora do NAC. Agradecer a presença de todos e vamos começar a roda de conversa sobre o autismo com o deputado municipal, estadual, Cristiano Silveira. Aí eu direto dos vereadores, com a saudação. Vai passar. Pode. A saudação do vereador. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o presidente dessa casa, em nome do vereador João Felipe, cumprimento os demais colegas. Agradecer a população que veio aqui para poder a gente discutir um pouquinho sobre o autismo, não só nas datas, né, que a Câmara realiza, né, presidente, nos eventos, mas o autismo, para a gente acabar com o preconceito, fazer a inclusão, nós devemos falar do autismo e assim das outras doenças também. Na verdade, são patologias, né? As pessoas PCDs têm, então os direitos dela, a garantia dos direitos que infelizmente são às vezes negados. E a gente recebe aqui hoje o Cristiano, que é um amigo nosso, né, que tem uma luta a nível estadual como deputado em favor das crianças PCDs. Então é um momento da gente compartilhar a experiência, trocar aprendizado e dizer que, posso dizer por mim, mas tenho certeza que todos os vereadores também, a gente sempre, desde 2021, nós tomamos posse, nós estamos lutando para que no município a inclusão aconteça de fato, e a gente discutir esses problemas para nós é um prazer para a gente encontrar caminhos e soluções. Então, muito obrigado aí pela presença de todo mundo, os pais, profissionais de saúde, profissionais de educação. Cumprimentar também o ex-presidente dessa casa, ex-vereador Marcos Martins, que muito nos honra aí. E o NAC por estar dando esse apoio para esse evento. Muito obrigado. Gente, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos que aqui estão e a do deputado Cristiano por atender a gente o pedido. A gente esteve lá, teve esse pedido a ele lá e atendeu brevemente. Em nenhum momento ele, na hora que a gente fez o pedido, ele, na mesma hora, ele confirmou a data o mais rápido possível. E assim, agradecer a todos que vieram prestigiar. Marquinhos está ali, vereador. Tá? Muito obrigado a todos, gente. Oi. Alô? Agora sim, né, gente? Pessoal, se vocês não importarem, eu vou ficar em pé aqui para conversar também com o pessoal que está aqui presente, mas só para mim fazer aqui os agradecimentos, viu? O presidente, o João Felipe, é engraçado chamar João Felipe, né? O presidente João Felipe, né? O companheiro Chopin, o companheiro que a gente vem conversando, tem conversado muito sobre também os desafios do município, junto com esse amigo, que é o Anselmo. A gente também tem falado muito sobre como o nosso mandato pode colaborar com a cidade, com as pautas da cidade. Eu acho que hoje é um desses momentos, né? Um assunto que a gente sabe que é importante para a população de Matias Barbosa. Cumprimentar também o vereador Heré, o vereador Diego, também a vereadora Soninha, na pessoa da Soninha, as mulheres presentes, viu, gente? E o público aqui majoritariamente feminino, né? Também o Marquinhos, nosso companheiro, meu companheiro de partido, também ex-vereador. Gente, eu vou tentar aqui fazer uma fala inicial com vocês, e aí a gente, para não virar monólogo, senão o deputado fica falando, e a gente acaba não privilegiando o debate, né? A nossa secretária de Educação também aqui do município, de Lima Duarte, presente, obrigado. Eu sou o Cristiano Silveira, eu estou deputado estadual, meu terceiro mandato, sou da cidade de São João del Rei, moro em Belo Horizonte, mas sou daqui da vizinha Campo das Vertentes. Como eu disse, estou no terceiro mandato, eu sou licenciado em Filosofia e pós-graduado em Planejamento Estratégico. Fui vereador no meu município, também vice-prefeito, secretário municipal. E no meu primeiro mandato, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Comissão de Direitos Humanos a gente pegava de tudo, sabe? Eu costumava brincar que a Comissão de Direitos Humanos era a UTI, a última tentativa do indivíduo. Porque quando tudo dava errado, as pessoas não conseguiam ter o seu direito garantido, em nenhum lugar mais, acabava chegando à Comissão de Direitos Humanos. E lá a gente discutia a defesa da mulher, dos direitos da mulher, enfrentamento à violência contra as mulheres, combate ao racismo, combate à homofobia,
direito à terra, direito à casa, direito à moradia, de tudo que vocês pudessem imaginar. E a pauta da inclusão aparecia para a gente também, né? A inclusão das pessoas com deficiência. E eu lembro que os grupos de pais, mães, ligados à causa do autismo, sempre nos procuravam também. Ainda que tivesse lá a comissão da pessoa com deficiência, o pessoal vinha conversar com a gente, Cristiano, olha, tem uma pauta aqui, dá para trabalhar lá na Comissão de Direitos Humanos, e a gente acabava pegando. E dessa experiência, e também eu conto muito isso, Anselmo, uma das primeiras emendas parlamentares que eu pude indicar, emenda parlamentar é aquelas verbas que o deputado indica, né, gente? Vocês sabem, né? Deputado muito conhecido também, o deputado sujeito que manda uma verba para a nossa cidade. Entre outras coisas, isso é verdade. E uma das primeiras emendas que eu mandei, isso lá em 2015, foi um veículo para a ANDA, Associação dos Autistas do Norte de Minas. E nisso você faz a relação, conversa, vai lá fazer a entrega, né? Você vai conhecer, eu fui conhecer a sede deles, aí eu conheci os profissionais, aí fui começando a entender um pouco sobre o autismo. A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente, por mais que caminhe, que estude, que converse, a gente nunca vai saber tudo. Se alguém falar assim, não, sobre esse assunto eu domino, é o Papa. Eu vou acreditar se a pessoa falou o seguinte, eu sei bastante, mas eu não sei tudo, aí eu vou confiar. Agora, se disser que sabe tudo, não é verdade. Então eu estou nesse lugar de ainda um caminhar e um aprendizado. Mas enfim, lá naquele momento a gente foi lá conhecer e aí foi aprendendo. E aí depois fala assim, olha, você podia entrar com um projeto de lei para nós, que é o atendimento prioritário para autista. Né? A sinalização, para a gente colocar nos estabelecimentos comerciais, nos locais públicos. Aí eu lembro que na Assembleia eu tinha muita dificuldade, deixa eu brincar, e falava assim, mas o autista já está garantido para pessoas de direito por causa da lei de Tibiana de 2012. Então a lei ela considera o autista como pessoa de direito, como as pessoas com deficiência. Então se você está dizendo que já tem a lei do atendimento prioritário para a pessoa com deficiência, o autista está contemplado. Eu falei, necessariamente não, porque a gente ainda tinha um problema ainda de sinalização, de indicação para esse atendimento prioritário. Porque nós temos um símbolo, não é isso? Porque diferente, às vezes, da mobilidade reduzida, da gestante, do idoso, do deficiente físico, o autista pode não apresentar nenhum tipo de característica visual que você consiga identificar visualmente. Então, era importante a gente inserir o símbolo para iniciar um trabalho de conscientização para quem está no atendimento e para a sociedade no geral. Até para despertar uma curiosidade, né? O sujeito que está ali na frente, você pegar, o que é aquilo ali? É o símbolo do autismo. O que é autismo? E aí a conscientização se dá também a partir desse movimento, né? Bem, conseguimos aprovar, né? Conseguimos fazer um movimento, devagarzinho vai sendo inserido, vai sendo respeitado, alguns lugares ainda não, outros já mais avançado. E aí fui caminhando. Aí do meu segundo mandato, eu também tenho meu segundo filho, que é o Bernardo. E o Bernardo, quando estava para completar 1 ano e 8 meses, foi diagnosticado com autismo. É a coisa mais curiosa do mundo, sabe, secretário? Eu vinha atuando na pauta, trabalhando, e aí tenho o segundo filho, e aí diagnosticado. Eu acho que a gente, às vezes, vai sendo um pouco escolhido por algumas missões, né? Porque até então eu militava na pauta porque eu tinha uma empatia pela causa como um militante de direitos humanos. Né? Então a gente tinha sensibilidade com a causa. E eu saio do lugar de quem tem empatia e vou para o lugar de quem vive. Me torna ali pai atípico. Eu sempre falo lá na Assembleia, deputado estadual eu estou, não sei até quando o povo permitir, porque na hora que o povo também não quiser a gente mais, a gente tem que agradecer a oportunidade que teve de estar lá, não é verdade? Mas agora, pai de autista você pro resto da vida. E é curioso que o Bernardo, além de ser autista, ele nasce no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Olha que trem engraçado. Acho que Deus falou assim, meu filho, aqui ó, pega que agora você vai ter que cuidar desse assunto. O que acontece muito quando a gente não vive a situação, e muitos aqui são pais, são amigos, familiares, profissionais, quando não vive, é diferente. Você pode ter a maior empatia do mundo, e ela pode ser verdadeira, mas ela é diferente quando você vive, está na sua casa, está na sua família, está na sua experiência de vida, né? Eu respeito muitos colegas deputados que também apresentam projetos, que defendem a causa, mas é diferente, porque assim, faz de uma maneira, às vezes, um pouco periférica ou secundária. A gente tem como causa prioritária, causa central da vida da gente. Eu nem digo por mim, né? Porque não há hipocrisia no que eu vou dizer, não pode haver hipocrisia. Como deputado estadual, a gente corre atrás, vai ter o acesso aos melhores atendimentos. E a grande maioria da população que não tem.
Como é que a gente faz? Que nem todo mundo... Aqui tem um grupo expressivo de pessoas, todo mundo aqui é deputado, todo mundo aqui tem uma renda que consegue correr atrás. Não, então, peraí, nós temos um problema. O Estado, o poder público, tem que ser garantidor do direito. Tem que ser garantidor do direito. Nós temos no Brasil duas situações, viu, gente? Uma, de um conjunto de leis que já existem, que deveriam garantir esses direitos, e temos aquelas que ainda não foram estabelecidas e a gente vai identificando na caminhada que precisam ser constituídas ou organizadas, né? Então eu tenho feito muito essa discussão. Depois do atendimento prioritário, eu propus um outro projeto que chama Plano Estadual de Atendimento aos Autistas. A gente precisa dar uma organizada nisso. Na caminhada, o que a gente foi identificando? Por exemplo, o que é fundamental para o atendimento e tratamento do autista? O diagnóstico. O diagnóstico. E o diagnóstico, quanto antes, o quanto precoce, vamos falar assim, melhor ainda. Os profissionais aqui que são da saúde, né, compreendem muito bem isso. A gente precisa utilizar a chamada neuroplasticidade, né, quando se trata do autista infantil criança, né, que vai até 7, 8 anos, para você poder tentar construir uma qualidade de vida. Quando a gente fala do autismo, gente, é o quê? Um transtorno do neurodesenvolvimento, está enquadrado no escopo que nós vamos chamar de deficiência intelectual, não tem cura, né? Tem gente que pensa, tem a cura para o autismo. Opa, começou a bobagem. Por isso não é uma doença, é uma condição. É uma condição, não é doença, não tem cura. Por isso que às vezes eu fico assim, a gente entra no debate da questão psiquiátrica com a questão do autismo, né? Não, vamos resolver a questão do atendimento do autismo no CAPSI. Olha, pode ter ali uma atuação paliativa em determinado momento, mas não é adequado. Nós estamos falando de questões de deficiência do neurodesenvolvimento e não de uma questão de patologia, de doença. Então a gente primeiro vai estabelecer isso, não tem cura. É uma condição inerente e vai ser ao resto da vida. Mas é possível estabelecer qualidade de vida através das terapias, dos tratamentos adequados. Se necessário, até mesmo intervenções medicamentosas, né? Há situações que o nível de suporte ele é mais severo, vamos chamar assim, você tem que intervir com a risperidona, com Ritalina, com Venvância, com seja lá o que for. Então, claro, quem vai definir isso é o profissional de saúde, o médico. E aí eu falo muito isso. Então, vou dizer o que a gente tem que fazer essa identificação. O que eu tenho sugerido aos municípios quando são parceiros? Que nós temos dois equipamentos públicos, dois serviços públicos que são fundamentais para nós. A educação e a saúde. A criançada está onde? Na escola, na creche e na escola. O Bernardo, a gente teve um chamado para levar ele para avaliação por causa da escola. A pedagoga me chamou, ela está assim, Cristiano, Bernardo aqui, eu acho que vocês precisam levar ele para uma avaliação do profissional, do neuropediatra. Nós vamos fazer um relatório para você do que nós identificamos do Bernardo em termos de comportamento. Claro, nenhuma criança é igual a outra, mas você tem ali uma média que te orienta, né, de um padrão que foge muito, te chama atenção. Então, né, se você nos permitir, tem aqui um relatório a buscar ajuda profissional. Eu mais do que depressa fui. Mais do que depressa. Fui procurar um neuropediatra para poder avaliar o Bernardo. Aí fez a avaliação, fechou o diagnóstico. Um dos problemas que nós temos nessa caminhada é a resistência que algumas famílias têm em aceitar. Acontece demais, está sendo meu menino, autista, nunca, de forma nenhuma. Classe média, então, parece que piora, parece que eles têm vergonha, sabe? Fala, nossa, imagina eu, uma pessoa que tem um status na sociedade, chegar e falar que tem um filho autista, um filho com deficiência, aí começa o pecado. Interessante que eu vi uma reportagem essa semana falando que muitos adultos estão sendo diagnosticados autistas tardio, porque quando era criança não teve o atendimento necessário para ter o diagnóstico. Exatamente, porque aí o pessoal fala assim, Cristiano, é epidemia de autismo? Não parece todo mundo autista? Não, gente, não tinha diagnóstico. A gente classificava isso como outras coisas. Inclusive, quem aqui é da minha idade, né, vai lembrar que a gente fazia até bullying. Aquele meio do mundo da lua, aquele meio tantão, o Tony da Lua, a gente chama até de Tony da Lua, porque é da novela Mulher de Areia, lá que passou da última versão, Marcos Prota. E aí, não, eu tô assim, quando lembro disso, eu tenho remorso, estou sendo sincero para vocês. Eu falo assim, cara, como é que a gente tinha coragem de fazer isso com os colegas, né? Mas a gente tem que se perdoar que a gente não sabia dessas coisas. Não havia entendimento sobre isso, né? Não tinha ciência, não tinha estudo.
Então, é verdade, não há epidemia de autismo. Há condições agora científicas para diagnóstico. Tanto que a impressão que está, a colega que falou é verdade, parece que só existe autista infanto-juvenil, né? Criança e adolescente. Existem milhões de autistas adultos, só que não é diagnóstico, é agora o chamado diagnóstico tardio. Mas eu dizia então dos dois serviços que eu entendo que são fundamentais, falando com os amigos vereadores que estão aqui, para a gente organizar o serviço. Educação, saúde, porque também a atenção básica está na casa das pessoas, né? Das equipes de saúde da família. Então a gente tem que orientar esses profissionais, organizar um questionário para que eles possam colaborar na identificação de sujeitos que, à luz da ciência, de um traçado do perfil, possa sugerir a necessidade de uma avaliação. Ok? Ok. Quanto antes, melhor. Por quê? Vamos aproveitar a neuropraticidade. Mas quem vai dar o diagnóstico? Não é qualquer profissional. Então a gente precisa ter o profissional adequado, especialmente o neuropediatra. A gente sabe que não é fácil achar, né, gente? É difícil conseguir uma consulta, quando consegue demora e é caro. Mas olha, nós temos aqui uma universidade que tem curso de medicina próximo. Vale a pena ter um diálogo com a universidade para, às vezes, até ser na forma de um projeto de extensão aqui, orientado pelo professor, né, titular, para que eles possam estar atuando com essa agenda. O neuropediatra não precisa estar aqui todo dia. O Bernardo, meu menino, eu lembro que ele foi na doutora Karine, que é a neuropediatra dele, acho que 2 ou 3 vezes, ele está com 5 anos. O que precisa é do diagnóstico e depois, de tempos em tempos, uma reavaliação. É isso que precisa. Por que do diagnóstico? Quando a gente fala também dos direitos da pessoa com autismo, é necessário o laudo para acessar esses direitos. Não é verdade? Para você ter lá a educação, professor de apoio, para você acessar alguns medicamentos, para você ter alguns direitos. Eu tenho agora a cartilha do direito dos autistas, está na 4ª edição. E é legal quando eu falo 4ª edição, porque eu tive que atualizar ela, que da 1ª edição para a 4ª nós avançamos, conseguimos ter mais algumas conquistas, né? A gente conseguiu ter avanços, mas enfim. Então, para você acessar alguns direitos, o que é fundamental? A apresentação do laudo. Então, o laudo, precisa ter o laudo. Então, vamos lá, olha o ciclo como é que está indo, né? Proceder, identificação, o diagnóstico, então tem que trazer um profissional, nem que seja uma vez por mês, vir aqui, fazer o atendimento, acompanhamento, fechar o diagnóstico, produzir o laudo. Ter o diagnóstico, o que é fundamental na sequência, Cristiano? As terapias. Fundamental, as terapias. Terapia ocupacional. E é difícil também TO, viu, gente? Não está difícil achar TO? Vocês sabem que faculdade pública em Minas Gerais, somente 2 têm o curso de terapia ocupacional, que é a UFMG e a de Uberlândia, Federal de Uberlândia. O número de terapeutas ocupacionais é muito pequeno. A Crefito me traz um dado que é o seguinte: fisioterapeutas, mais de 30 mil, terapeuta ocupacional, pouco mais de 2 mil profissionais. Eu estou dialogando com o Crefito, estou dialogando com o Ministério da Educação, estou dialogando com a UEM para a gente aumentar a oferta de cursos de terapia ocupacional, para a gente tentar diminuir esse déficit. O que mais que a gente precisa? Fono. Não precisa de fono? Tem dificuldade, às vezes, na fala, na linguagem, precisa de fono. Psicólogo, especialmente se for comportamental, com especialização em TEA. Psicopedagogo, precisamos. O próprio neuro tem que estar presente. Tem cidades que têm tido a iniciativa, que tem sido interessante, de criar as clínicas do neurodesenvolvimento. Eu vi uma experiência legal lá em Caparaó, que tem esses profissionais todos na clínica. A prefeitura falou assim: olha, vamos contratar uma clínica particular, ela contrata o profissional, se vira nos 30, e ela se instala para prestar o serviço. Ajudou muito. E aí você consegue garantir para as pessoas que não têm como pagar o particular os tratamentos. Então, avançamos mais um pouco. Depois precisamos dialogar com quem? Com a educação. Nós precisamos discutir o modelo educacional nosso quando se trata das deficiências intelectuais, e reforça aqui a ênfase do nosso encontro, o autismo. Você tem a figura... Não querendo interromper seu raciocínio, é muito interessante que o atendimento da criança é top, mas precisa de um atendimento, uma conscientização dos pais em aceitar, porque eu vejo crianças sofrendo, mas sofrendo, um sofrimento angustiante para quem assiste, porque os pais não aceitam a condição do filho. Então, aí esse é o trabalho que a gente tem que fazer da conscientização, e o Anselmo disse na fala dele, e foi importante, que ela não pode se limitar ao mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo, ela tem que ser um esforço permanente. Esse encontro que nós estamos fazendo aqui, ele é muito importante nesse sentido, que a gente vai trocar aqui algumas informações, eu vou aprender um pouco mais hoje com vocês podem aprender alguma coisa que a gente pode estar trazendo também, e essa troca de experiência, a divulgação e a publicidade nos ajuda a que esse movimento seja um movimento permanente. E essa resistência dos pais da família é o impeditivo da evolução adequada dos autistas
nesse processo. Então a gente tem que chamar, tem que conversar. É porque é o seguinte, não é fácil. Quem recebe a notícia fala assim, ó mãe, então esse processo, seu filho é autista, é o que a gente chama do luto, né? É quase uma condição de luto, fala assim, meu filho é autista. E a pergunta, e agora? Quando a gente tem grupos organizados na cidade, isso ajuda demais. Associações, grupo de mães, por quê? Quem já caminhou um tanto, consegue ajudar muito quem está chegando agora, como eu disse. Consegue saber como é que vai superar momentos, problemas, dificuldades. E esses grupos que se organizam, gente, consegue ter resultados extraordinários nessa ajuda mútua, né? Então eu sempre sugiro que os municípios organizem seus grupos, formalizem enquanto associações, e depois eu vou falar por que isso é importante. Mas dando continuidade aqui na construção do que eu estou chamando de um sistema de atendimento aos autistas, a gente vai depois para esse ponto da educação, organizar o processo educacional. A gente tem um plano individualizado adequado, os nossos profissionais estão adequadamente formados para lidar, porque a maior parte que você vai ter de educação inclusiva, de situação de educação inclusiva, saibam vocês, e tende a aumentar, será com o público autista. Os dados estão nos indicando que a cada 36 pessoas, uma poderá ser diagnosticada com algum espectro autista, algum nível de espectro no autismo. Então, precisamos nos organizar. Se esse público vai se tornando um público majoritário, a minha programação, a minha organização, o meu percurso formativo, a minha pedagogia tem que estar comunicando com a realidade da minha condição educacional. Então, vamos lá, vamos falar da formação dos nossos professores, e aí tem aquele dilema, profissional de apoio, professor de apoio. Profissional de apoio, entendo eu, e normalmente até pode ser estagiário do ensino médio, colabora muito quando se trata das deficiências de ordem física, mas no caso da deficiência intelectual, nós vamos ter que falar do professor de apoio com a formação adequada, educação inclusiva nesse sentido, né? Então, como que nós estamos nos organizando para poder dar esse atendimento? É outro desafio. E por aí vai, a saúde também tem que estar organizada, porque tem situação de autista que tem dificuldade em alimentação, tem seletividade, precisa ter acesso a medicamento, e aí vai evoluindo, vai crescendo, vai ficar adulto, como é que insere no mercado de trabalho. Então olha só como é que a gente está falando de sistema. Portanto, quando eu falei do plano estadual, é para que o Estado se preocupe com todas essas questões. E trago a discussão para o município, inclusive tenho sugerido aos municípios que elaborem também seus planos municipais de inclusão dos autistas, de atendimento aos autistas. Quando eu falo autista, gente, inclui também qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, que aí eu acho que tudo engloba, porque os profissionais basicamente serão os mesmos, né? Sem fazer separação com outros tipos de deficiência. Mas precisamos tratar a deficiência intelectual, que ela é diferente da deficiência, no caso, física, né? As outras deficiências físicas. Bem, disse isso, e como é que avança na agenda, então, municipal? A gente avança com a organização. Na medida que a sociedade ela traz um assunto e ela se ocupa desse assunto e ela começa a mobilizar uma parcela significativa em torno desse tema, esse tema ganha relevância no Poder Legislativo, no Poder Executivo, nas secretarias municipais. Então, por isso que é importante quando a gente organiza as nossas entidades e associações. Além disso, elas poderão pleitear participação nos conselhos municipais de saúde, da pessoa com deficiência, de educação, e uma vez estando presente no espaço de participação social e de controle social, que são os conselhos municipais, a gente começa a construir a agenda política das políticas públicas para esse público. Olha que interessante. Então a gente pode muito, só que a gente não tem essa conscientização. Além disso, as associações, estando organizadas com o CNPJ, com o Estatuto, no futuro podem também executar projetos, executar programas de serviço, receber verbas para poder fazer isso. Só que aí é uma outra discussão, um dia, se quiser, a gente vem aqui para falar sobre isso, porque senão a gente vai aprofundar num outro tema que ele tem um nível de complexidade. Mas só para deixar no farol, no horizonte, de quem tiver interesse de avançar na organização das entidades. Deputado, o seu gabinete tem algum apoio a esse tipo de organização? Tem sim. Tem? Eu tenho lá uma consultora, que é a Daniela Avelar. Ela é mãe, ela é autista também, advogada autista, mãe de autista, mãe atípica, e ela é especializada nessa temática. E ela também, a gente tem ela prestando serviço para poder organizar, ajudar a organizar. Então, se você fala assim, Cristiano, nós temos um grupo lá que quer organizar. Vocês montam um grupo, ela tem modelo de estatuto online, tem modelo de estatuto, como é que passo a passo, associação, assembleia, depois ata, registro, CNPJ, tudo certinho. Está à disposição de vocês, viu? A Daniela Avelar, para poder ajudar.
Então é isso, viu, gente? Eu acho que a gente começa a falar um pouco sobre as nossas lutas, o horizonte onde nós queremos chegar. Um outro projeto que recentemente eu também apresentei lá na Assembleia chama Cuidar de Quem Cuida. Qual foi a constatação nossa na caminhada ao longo desses últimos anos? A situação dramática que alguns cuidadores, especialmente mães e mães solos, se encontram. É um dado triste para nós homens. Na maioria das vezes o companheiro abandona a mulher quando descobre que o filho tem algum tipo de deficiência. Majoritariamente, salvo raras e louváveis exceções, os homens abandonam a companheira com o filho. Raras exceções. E aí a mulher fica sozinha. Dependendo do nível de severidade, ela tem que abandonar o emprego para dedicar ali no cuidar. Nisso, começa a vir a instabilidade econômica da família. Às vezes consegue benefício, e a lei garante também que você tem ali o benefício, pode ter o benefício BPC, LOAS, para aquela pessoa, mas não é suficiente para ela garantir suas condições e as condições do atendimento ali daquele que é cuidado, na maioria das vezes, do filho. Eu estou até discutindo com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que nós temos que repensar esse formato, né, de benefício. Então ela entra numa situação já de instabilidade econômica, ali vem, às vezes, a solidão, que acaba ficando muito sozinha naquela condição, começa a gravar um quadro de depressão, um quadro de estresse, quadro de ansiedade, e em alguns casos, até tentativa de automutilação. E aí a pergunta que vem é o seguinte: quem está cuidando de quem cuida? Então nós estamos propondo que também o Estado desenvolva política pública para acompanhamento psicossocial, para acompanhamento clínico, para acompanhamento econômico, financeiro dos cuidadores. Vai ser uma luta, porque o governo atual parece não haver tanta simpatia por esse tipo de bandeira. Quando eu propus lá no PPAG, Plano Plurianual da Ação Governamental do Estado, criação de centros regionais de atendimento aos autistas. Isso tudo que eu falei, pensa isso organizado num centro regional. E o Estado é muito grande, não dá para pôr em cada cidade, então vamos estabelecer em regiões. O governador foi lá e vetou, falou: não, isso não nos interessa. Eu fui lá, briguei, nós chumbamos o veto, 68-0 na Assembleia. Então mostrou que o governo não tem muita simpatia para esse tipo de pauta, nós vamos ter que ter tensionamento. Quando eu tensiono sozinho, eu caminho até aqui. Quando a gente tem um tensionamento que é lastreado pela sociedade, aí entra a Câmara de Vereadores, entra alguns prefeitos, entra as associações, entra os profissionais, muda de figura. Para derrubar o veto, nós entregamos lá 10 mil assinaturas, desenrolamos uma lista imensa lá dentro da Assembleia, que eu queria bonito demais, e foi 60-30. Então, a gente vai ter que trabalhar para ter um tensionamento para tentar avançar lá na política pública. Então, a gente conversa aqui sobre vários cenários, né? O cenário da educação, o cenário da saúde, para a assistência social, é tudo muito transversal e é sistêmico, tudo tem que comunicar. O cenário da política pública, o cenário da garantia do direito, está lá na lei que eu tenho direito de ser assim, mas não está sendo cumprido. Aí a gente tem a articulação com a Defensoria Pública do Estado, a articulação com o Ministério Público Estadual, e agora inicia uma articulação com a MAGES, Associação dos Magistrados, que são dos juízes e embargadores, em Minas Gerais, para a sensibilização deles quando tiverem que tomar decisões e emitir suas sentenças sobre determinadas demandas, à luz da lei. Não estou pedindo favor para nós, não. À luz da lei, do que está garantido em lei. Então é isso, gente. Eu vou fechar aqui para a gente abrir algumas falas. Eu fiz aqui uma breve exposição inicial de onde nós estamos, onde eu me situo nessa luta, nesse caminhar, e um pouco o que nós avançamos. E quando eu falei da cartilha do direito autista, depois eu vou deixar para vocês, é porque é o seguinte: ela impressa acabou, mas esse folhetim, você pode pôr o QR Code aí que ela vai aparecer. A gente vem avançando. Quando nós lutamos lá atrás para garantia, por exemplo, a lei de Piana já nos colocou num conjunto de direitos. Quando o pai do autista, o acompanhante, o cuidador, tem que fazer viagem intermunicipal, tem a gratuidade do transporte, tem desconto em passagem aérea para o autista, 80% desconto de passagem aérea, tem desconto no IPVA, tem desconto na troca e compra de veículo, assim como as pessoas com deficiência. Claro, resguardar as regras da aplicação da garantia do direito. Você tem direito a acesso a medicamentos, você tem direito a benefício de prestação continuada, e aí vai. E aí, mais recentemente, alguns outros direitos que nós avançamos, né? Como, por exemplo, o fim de limitação de sessões de fisioterapia, de fono, de terapia ocupacional, porque os planos de saúde limitavam, né? A INES determinou que não pode limitar, quantos forem prescritos precisam ser garantidos, né?
E aí a gente teve esses avanços, tivemos também agora uma nova conquista, que foi o governo federal liberou 530 milhões para o CER, centros especializados de referência para tratamento das deficiências intelectuais e com ênfase nas pessoas do público interno dos autistas, né? Mas não é todo município que tem o CER, mas bem, não deixa de ser um avanço, recurso para essa política pública, e devagarzinho a gente vai caminhando, vai ganhando mais uma luta aqui, vai tendo mais uma vitória ali. Então eu encerro aqui dizendo isso, que a gente surgiu aqui, né, na linha que o vereador aqui diz, e a gente organiza aqui uma associação. A Daniela Avelar, como eu disse, é advogada, consultora do nosso mandato, ajuda no processo de construção da entidade e depois na assessoria dos direitos, da garantia de direito, cumprimento de direito na população local. Tá bem? Então essa é a minha primeira fala. Agora eu vou ouvir um pouquinho vocês e depois eu volto para a gente fazer aqui as inscrições. Obrigado, gente. Quem que é o primeiro? Gente, alguém gostaria de fazer aqui alguma consideração, pergunta, um questionamento? Eu acho que o local é propício para isso. Em nome da senhora. Jordana, pode usar o microfone aqui, por favor, na frente. Boa noite, deputado. Boa noite, plateia. Eu queria que você falasse um pouquinho dos professores de apoio, porque o autismo, além assim, de todas as questões que o espectro traz, não só para a escola, quanto para a família, enquanto professores também, profissionais, né, que a gente a cada dia descobre uma coisa assim diferente, e cada criança é única. Eu queria que você falasse também, porque assim, não deixa de ser todo um impacto financeiro isso tudo para o município. Aí eu queria que você desse uma explanadinha nesse sentido, né, dessa questão do professor de apoio, do profissional de apoio, a questão dos recursos, tem algo que a gente pode fazer para estar em casa atendendo essas crianças de uma forma assim, mais igualitária, mais humana, né? Porque assim, o que a gente vê hoje, né, eu vou falar para o município que eu trabalho, assim, está muito atrelado ao cuidar. Então, assim, eu queria que você falasse assim, mais nessa questão pedagógica mesmo. Eu estou trabalhando em duas vertentes sobre capacitação. Com pais, mães, né, cuidadores de autista, e aí a gente está organizando um módulo de formação, né, porque a gente precisa saber como que lida em casa, né? Então, a partir de alguns estudos, de experiência de alguns especialistas, um grupo de pais e cuidadores, desenvolveram algumas metodologias que a gente quer replicar para os familiares. O outro é os profissionais mesmo da educação. Tem duas situações que eu acho que pode ajudar. Ainda que seja numa jornada rápida, né, não precisa ser nenhum mestrado, não precisa ser nenhuma pós-graduação de longa duração, 2 anos, mas cursos rápidos de qualificação mesmo. Nós tivemos uma experiência com a UEM de Vinópolis, um recurso que eu destinei para lá, desenvolvemos uma metodologia de capacitação de professores educadores na educação inclusiva analógica do autista, e surgiu também, sempre que posso, o PRAIA, que é um programa da UFMG, voltado também à qualificação de profissionais para a questão do autismo. Então, a Secretaria, por exemplo, dentro dos seus projetos de formação e qualificação, pode estar acessando essas duas instituições que eles possuem programas para qualificação de profissionais, que realmente, tudo muito novo, agora que a gente está começando a dar ênfase nessa formação de profissionais. Então, seria duas sugestões de recomendação, caso haja interesse na qualificação dos profissionais. Mais alguém, gente? Vocês estão tímidos, hein? Falei muito? Posso só tirar uma Pode sim. por favor? Olha lá, está tocando a campanha para não parar de falar que eu falei muito. Já deu seu tempo, deputado. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. O maior problema que nós vivemos, assim, principalmente no nosso município, é porque o ano passado a gente tinha, né, Jordana, uns 11 alunos autistas. E agora a gente está recebendo muito laudo. Nós estamos com 53 professores de apoio.
e laudos que às vezes não é de um neuro, né? E como que a gente contesta? Porque às vezes, na hora de fazer o diagnóstico, a Jordana, ela trabalha mais na área, né, da educação especial, ela observa que a criança às vezes não tem o sintoma do autismo, mas o médico deu, justamente porque às vezes vão famílias lá no município que quer receber o BPC. E ela vai lá na escola e pede ao professor que faça um relatório, mas que tem que constar o nome autista no relatório do professor. E o médico, qualquer médico dá um laudo para a criança. E a gente está vivendo isso, e é coisa séria. A gente quer dedicar a criança autista, mas só que a gente está percebendo que está ficando assim muito difícil, porque você não contesta um laudo médico, mas ao mesmo tempo a criança percebe que é mais para receber essa ajuda que a família quer. Então tem que falar que é autista. Então, como que a gente procede assim? Nós estamos ficando perdidos. É muito caso lá no nosso município, muito. O professor lá recebe bem um professor de apoio, né? Não, tem casos que a própria mãe instrui a criança a passar na perícia. Instrui, né? Tem que fazer, dar a medicação errada para a criança passar. Nós tivemos um caso recentemente da criança chegar na escola e falar assim para a professora: tia, minha mãe quer me matar, ela está me dando um remédio que eu não gosto desse remédio. Justamente para a criança não sentir bem, porque ele ia ao médico naquela semana, para ter o laudo médico de autismo. Então é muito triste isso que nós estamos percebendo. Aí eu gostaria assim, de uma ajuda nesse sentido. Eu acho que para fins de benefício, no caso, por exemplo, se for o LUAS, o BPC, é difícil conseguir o benefício se o profissional que emitiu o laudo não é o profissional especializado. Normalmente, laudos, quando não é, por exemplo, de neuropediatra ou psiquiatra infantil, não são aceitos. Mas o problema é assim, a gente tem diagnóstico de clínico geral, tem diagnóstico... Ele não é o profissional habilitado a emitir o diagnóstico, laudo. De neuro que está dando... Assim, a gente tem um caso específico... Eu sugeriria ao município a ter um profissional referenciado, com especialidade, para ele fazer revisão de diagnóstico, porque ele teria essa autoridade pela especialização dele. Pode contestar esse laudo. Pode contestar o laudo. Como é que eu sou neuropediatra, especializado em TEA. Esse aqui é clínico geral. Como é que, para fins de direito, o que vale é o profissional capacitado, especializado para emitir o laudo. É isso que é a nossa preocupação, como contestar um diagnóstico, mas a partir daí, pelo tanto que nós temos que não são de neuros, né, José? A gente tem que tomar uma providência. O profissional que ele não tem habilitação na área, ele não pode emitir laudo, ou o laudo pode facilmente ser contestado. Sim, e a preocupação da gente assim, é com a criança também, na questão de medicamento errado, né? Que a criança está tomando um medicamento do qual ele não tem necessidade. Por isso que e a esse gente profissional assim, tem uma fundamental. demanda grande, a gente deixa de suprir quem realmente precisa para atender, às vezes, assim, o que os pais, assim, que a gente vê, uma criança sem limite, uma criança, assim, que de uma certa forma, assim, o pai não dá o limite para a criança sobe na parede, tem autismo. Então é autista, então vai tomar o medicamento e vai ficar tranquila. E chega na escola, a gente fica, né, vamos colocar assim, ocupado, cuidando dessas crianças, e quem realmente precisa ali, às vezes assim, a gente não dá conta por conta da demanda. O próprio código médico, ele pode ser, vocês podem recorrer a ele, né, o código médico, que ele traz claramente lá nos seus dispositivos qual é o tipo de profissional que pode emitir um laudo, dar um diagnóstico com referência a uma determinada doença. Então isso pode ser um referencial para vocês se orientarem na hora de falar, isso aqui não dá, entendeu? E acho que o ideal é o município também ter um profissional referenciado que possa fazer... Porque é o seguinte, não se trata de negar, se trata de, pelo contrário, se trata de ter diagnóstico. Né? Porque a gente precisa cuidar dessas pessoas. Você vai resolver dois problemas. Você vai ter um profissional para diagnosticar os meninos que efetivamente têm um quadro e precisam ser tratados, e vai evitar que aqueles que não sejam, estejam com o diagnóstico falso, e que é outra intervenção. Né? E que eles estão sofrendo e a gente está percebendo isso. Depois, se vocês quiserem, eu peço a Daniele para preparar uma nota
né, para poder orientá-los com relação a isso. Tá bom. Tá? E o problema, assim, que a gente às vezes tem, igual eu tive uma discussão com um psiquiatra, ele está usando o CID-10 e a gente, assim, quando eu falei para ele do protocolo do Ministério da Saúde, falei para ele do DSM-5, ele assim, ele nem sabia, ele nem dava conta. Então, assim, nós enquanto profissionais, né, a gente está estudando, capacitando e a gente, assim, muitas das vezes a gente está dominando mais do que o próprio profissional da saúde. Obrigada. Por isso que aí a gente tem que ser o marco referencial do cumprimento dos dispositivos normativos, porque nós somos o poder público. Ele é um profissional, às vezes por empatia, por amizade, por dó, por piedade, de qualquer motivo, vai fazer ele quebrar um galho. Nós, então, não, para organizar a regra, o serviço, a lei, os dispositivos, nós vamos ter que, né, parametrizar. Não é questionando a posição de vocês não, tá? Mas a única pessoa que pode questionar um médico é outro profissional de saúde. E também é o seguinte, a gente não pode falar quem tem e quem não tem. Um médico, um profissional, quando chega a fechar um quadro, ele acompanha aquela criança. Então, não é que eu estou defendendo a medicina, não, mas eu acho que o profissional não seria, né, usaria dessa forma de dar um laudo se ele não tiver certeza daquilo, porque o próprio registro dele de medicina correria risco. Não, né? ele já foi demitido, ele trabalhava na CISP. Chegou mais de 10 casos de crianças com laudo de autismo. Lá nós tivemos um médico que no caminho para Juiz de Fora, dentro do ônibus da CISP, ele deu o laudo para a mãe e para a criança. Então isso nós estamos vivendo lá em Lima Duarte. Eles estão dando laudo assim com 15 minutos. Às vezes a mãe chega, teve um caso também, que a criança ficou dentro do carro, o médico nem olhar a criança foi, a mãe chegou, falou que ele era autista, pagando particular, ele deu o laudo. Então, assim... É um caso, assim, eu estou até assustada de ouvir isso, porque eu não acreditaria que uma pessoa que estudou tanto, às vezes a pessoa fala, é falta de educação. Não é falta de educação. Não, o médico lá, quando a gente começou Teve um médico lá que quando eu comecei a questionar, porque assim, eu sou uma estudiosa do assunto, então assim, eu tenho um certo domínio. Quando eu comecei a discutir com ele abandonou o município, ele não atende lá mais. Porque assim, a gente começou a questionar, começou a perguntar demais, ele se sentiu incomodado, não falou mais comigo, não me atende mais, nem na clínica dele aqui em Juiz de Fora, em Juiz de Fora. Então, assim, você nota que assim, tem alguma coisa de errado, né? Mais uma pergunta ali. Boa noite. Em relação a laudos médicos, para conseguir BPC-LOAS, é muito difícil você conseguir BPC-LOAS. Eu tenho um filho dentro do espectro, nível de suporte. Hoje ele está com 9 anos. Ele foi diagnosticado aos 4 anos de idade. Não foi aqui em Matias, na época eu tinha me mudado para Juiz de Fora, a escola que me chamou a atenção, porque nem passava pela minha cabeça o que era autista. Para mim ele era uma criança pirracenta apenas, e eu fazia o que eu podia para poder tentar entender ele. Então a escola me chamou, eu levei particular e desde a primeira consulta o médico já me deu o laudo de autismo. E eu enfiei no bolso e guardei e não segui minha vida achando que era uma criança pirracenta. A consulta no SUS é uma consulta de 15 minutos. Não tem como uma criança ser avaliada numa consulta de 15 minutos. A gente aqui dentro de Matias tem acesso a consultas de 15 minutos, 20 minutos no máximo, onde não se dá para ser diagnosticado uma criança. A gente precisa de terapias multidisciplinar. A gente não tem acesso às terapias. Muitas das vezes a gente tem que tirar do bolso e pagar para a criança ser avaliada, porque o neuropediatra de respeito, de renome, ele pede essa terapia multidisciplinar, esse laudo multidisciplinar, para fechar o diagnóstico, muitas das vezes. Nem sempre chega na primeira consulta. Hoje eu pago a consulta para o meu filho, né? A consulta na médica que ele vai, a doutora Belisa, é uma consulta que dura 90 minutos, né? Um mês sim e um mês não. Eu tenho que arcar, né, financeiramente com a consulta para poder ele ter acesso. Por quê? Infelizmente, eu
financeiramente, com uma TO, com uma psicóloga, com tudo aquilo que ele precisa. Então, a gente está ajustando medicação. E tem um filho de 4 anos, que é mais novo, que está com atraso global de desenvolvimento, que eu tenho tratado pelo SUS nas consultas de 15 minutos que eu levo no departamento da criança e adolescente, e você chega lá, atraso global de desenvolvimento. Igual o senhor falou do laudo precoce. A gente não tem acesso, se a gente não pagar, a gente não tem acesso ao laudo precoce. Então, muitas das vezes a gente paga consulta por causa da consulta de 15 minutos, que a gente sai de lá com a incógnita, com a receita de remédio para a criança dormir, para a criança ficar quieta, e não é isso que a gente, como mãe, pelo menos eu e as mães aqui do município que eu conheço, que a gente quer. A gente quer o tratamento para os nossos filhos. Não um laudo e simplesmente um BPC. Um BPC ajuda financeiramente? Lógico, porque vai custear as terapias que o município não proporciona aos nossos filhos. Mas não é somente isso que a gente quer. A gente quer que eles tenham uma vida social normal, né? E aqui no município, eu já fui taxada que o problema era eu e não meu filho, pelo laudo ser particular, por eu não aceitar um laudo de 15 minutos e pagar uma consulta particular onde ele vai ter um acesso, onde a médica vai avaliar ele todinho ali, e o problema sou eu por ter feito isso, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente tem que olhar os dois lados. Às vezes a gente medica precocemente, igual eu cheguei a fazer isso com o meu de 4 anos, porque a gente fica sem saber o que vai fazer. O médico foi lá, ali onde eu tive condição, o meu mais velho, como é que eu vou pagar para 2? De 2 em 2 meses, como é que você vai ter? Hoje em dia, uma consulta com um pediatra bom não é menos de R$400. Então, você não tem acesso a isso todo mês para poder fazer para 2. É difícil. E muitas das vezes a gente, como mãe de autista, é muito questionado pela Secretaria de Educação, muitas das vezes pelo conselheiro tutelar que a gente vai atrás, o departamento de saúde não tem a medicação, você tem que tirar do bolso, você tem que comprar. Isso é muita coisa. O projeto, para apoiar a gente, mães, né, ele é muito válido, porque a gente fica sem saber para onde a gente vai correr, o que a gente vai fazer, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, aonde eu já corri dentro do município, eu não tive apoio nenhum. Eu já fui enxotada dentro da sala do prefeito por pedir uma coisa que era de direito do meu filho. Mas acontece o seguinte, você já foi diagnosticado, mas o nosso problema é esse. Nós queremos acertar as condições do município para que a gente possa ajudar ainda mais as crianças que são diagnosticadas verdadeiramente autistas. É o que não acontece às vezes, entendeu? A gente está questionando assim, é um laudo que não é de um neuro, que é de um médico, às vezes um clínico passa por um psicólogo e ele dá o laudo, porque o nosso objetivo é realmente dar atenção às mães que realmente necessitam, entendeu? É justamente por isso que a gente está percebendo que quem realmente precisa não está sendo ajudado, porque de um ano para outro aumentar essa quantidade no município e a gente perceber os laudos de quais médicos que são, a gente está deixando de fazer um excelente trabalho com as mães que precisam. Mas, infelizmente, o autismo, depois da pandemia, é que ele estourou. Porque antigamente a gente conhecia as crianças, não tinha esse nome autista, né? As crianças tinham outros nomes, outros tipos de síndromes, de esquizofrenia, outras coisas. Hoje em dia a gente tem acesso ao nome autismo, hoje em dia a gente tem acesso ao que é o autismo, como tratar as medicações, tudo. Porque quando é necessário, tem que fazer o tratamento. Só interrompendo um pouquinho, o que eu estou sugerindo, quando eu falo o seguinte, vamos sistematizar, vamos organizar. Qual que é o cenário ideal, se o termo ideal não for mais adequado, qual é o cenário possível para a gente? Né? Identificação dos sujeitos, que é importante submeter a avaliação, a disponibilidade do profissional adequado para fazer o diagnóstico,
a garantia da oferta das terapias adequadas, que são o que nós estamos dizendo, né? O plano individualizado educacional com formação adequada dos professores. Então, eu acho que o município, é importante levar essa proposta para o município, no caso de Lima Duarte, e aqui os amigos vereadores estão ouvindo, já estão com essa questão, sistematizar isso para apresentar para a prefeitura, fazer o tensionamento para o município, né? Agora, aquilo que a gente vai preconizado no direito, gente, é acionar a justiça, através do Ministério Público, através da Defensoria Pública, para que o direito seja garantido. Nós temos que caminhar numa linha muito cuidadosa. Não dá para dizer que todo mundo tem diagnóstico não é autista, porque as pessoas estão, né, produzindo laudo, e também não dá para a gente não observar que pode ocorrer mesmo a má-fé nessa questão. Então a gente tem que caminhar num caminho que nos dê segurança. Segurança no juízo e no conceito que nós vamos emitir. Né? Se eu tenho um questionamento de quadros e laudos, a gente precisa garantir a oferta desse serviço para que a gente resolva isso. Você não, se você quiser o laudo, você vai aqui no profissional credenciado da prefeitura, adequado, preparado, conforme preconiza a legislação, que ele vai trazer o laudo. Se for, está tudo garantido. Se não for, ele vai ter um tratamento para o perfil e o quadro que o for, né? Que às vezes é outra coisa, né? Então, acho que é tudo isso que a gente tem que organizar. O que eu proponho nas minhas caminhadas é isso. Sistematizar e organizar o serviço. Desde lá, da identificação para o diagnóstico, até a oferta de serviços, medicamentos, terapias. Como que isso acontece? Quando a gente se organiza, enquanto sociedade. Esse encontro aqui ajuda muito, mas o grupo social que está aqui tem que depois dar continuidade. Olha, vamos fazer agora uma audiência na Câmara, vamos pegar e marcar para conversar na Prefeitura. Né? Eu tenho aqui, vou mandar para o Anselmo depois, o que eu estou propondo como política municipal, para os vereadores subscreverem, levar lá para apresentar para a prefeitura. Não é nada que vai onerar demais. Não estou falando um trem que vai ter que gastar R$1 milhão a mais. É utilizar a capacidade instalada e os recursos disponíveis. Então, acho que é um pouco isso. Ver como é que a gente mais tem concordância e discordância. Agora, temos que ajustar as coisas, né? Para ter segurança no que nós estamos fazendo, né? Ok? Mais alguém, gente? Mais uma aqui, outra ali. Primeiro você, depois ela. Já está com o microfone? Sim. Boa noite a todos. Acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Com certeza. E eu sou vó atípica. Meu neto está com 6 anos. Ele foi diagnosticado com mais ou menos 1 ano e pouco. 1 ano e 6 meses. Né? Mas quando a gente é observador, a gente já nota algo diferente, né? Porque meu neto nasceu prematuro, 26 semanas, permaneceu quase 3 meses internado, teve várias sequências de altos e baixos, mas graças a Deus está aí, grau leve. É igual a mãe ali, né? Estava falando que a gente tem pouco apoio. No município a gente está zerado praticamente de apoio nessa situação, né? O neuro que eles, pouco tempo, estavam encaminhando para a CISP, o diagnóstico que ele deu para o meu neto, que o meu neto era esquizofrênico. Né? Então, a confusão, porque ela já tinha o diagnóstico. Só que você vai na secretária de saúde, ela questiona, mas qual neuro que deu o diagnóstico? Particular ou pelo SUS? Claro, particular. Porque se você não tiver, vamos supor assim, um canal de uma ajuda, ou uma ajuda financeira, né, umas condições médias financeiras para você fazer o tratamento, não tem. O município não tem. Então, o meu neto, agora, com 6 anos, praticamente, que começou a encaminhar quase todos os tratamentos, porque o meu esposo trabalha no Benlube, né, em cidade de Juiz de Fora, e ele agregou ele no plano de saúde servidor. Mas tem as participações, né? São contato. Então, nada está saindo, né? Justamente assim, cobrindo tudo, né? Psicóloga, né? Na especialidade dele, que ele precisa, a
terapia está difícil, até pelo plano de saúde está difícil, é cara também, né? O custo é caro. E é isso, agora que ele começou mesmo a ter os tratamentos todos, porque meu esposo viu que não tinha saído, a minha filha já esgotada também de estar procurando a parte da saúde de Matias, não tem tratamento e não sabe quando, pode demorar 1 ano, pode demorar 6 meses, pode demorar 4 meses, e a situação, né, da criança só piorando. E a família não saber como lidar com a criança, né? E sem ter. Então, meu esposo falou assim, não, vamos ver o que vou lá para resolver isso, para ver o que vai a solução. Então, ele começou agora, né, ter todas as ações a todos os médicos que ele precisa, né? Ele é laudado por 2 médicos, neuropediatra, né? E é isso. É complicado porque cadê a solução? A secretária, cadê ela? Cadê a secretária de saúde do município para estar aqui? A secretária de educação? Cadê? Cadê o prefeito? Cadê o interessado? Que sempre não tem, não. A secretária, dentro da própria sala, ela liga para o médico. Não tem como. Então, assim, a mãe fica de mãos atadas, né? Fica de mãos atadas. Aí a minha filha, não, eu recebo o salário dele, né, que é o BBC, eu vou ajudar meu pai, eu tenho que ajudar meu pai. Às vezes é 700, 800, R$1.000 que ela desembolsa do salário do menino para poder ajudar o pai, porque o pai também tem outras despesas, né? Só de plano de saúde praticamente é quase R$2.000 por mês. Ele é servidor público. Às vezes trabalha sábado, domingo, feriado, para poder cobrir outras despesas, para poder, né, solucionar alguma coisa, né, na vida dele, né? Que aqui está precária, está um absurdo nessa parte, entendeu? Tanto como você falou que tem que ter apoio, as mães também têm que ter apoio psicológico, não tem, né? Então é muito complicada a situação nessa parte da área aí, entendeu? Não só eu que sou da família, que eu tenho o meu neto que é autista, igual ela estava falando, situações, né? Outros também que tem aqui, que é também da família também, tem um garotinho que vocês estão vendo aí, né? Não tem apoio. Quando vai ser a solução? Quando vai chegar a solução? Quando? Quem tinha que estar aqui para responder não está, que é o prefeito que governa a cidade e a secretária da saúde, cadê? Não está. Às vezes a gente vai lá e não encontra. Eles mesmos, no setor que eles estão, a gente não encontra para pedir, para achar uma solução, para eles responder para a gente. Às vezes responde cara feia. É assim mesmo. Demora um pouquinho, mas já tem o prédio já está pintando, o prédio já está em reforma. Daqui a pouquinho, profissional, tá difícil. Mas eu acho que se eles querer, eu acho que consegue. Porque Matias Barbosa, a cidade tão grande, está crescendo. Os números também de criança autista, não só de autismo, como outros tipos de situações de especialidade, está aumentando e não tem. Entendeu? Então, aí vamos supor, procura um conselho tutelar. O conselho tutelar vai tentar ajudar. Também não consegue. Né? Também não consegue. Então, assim, é complicado. Muito complicado a situação da nossa cidade aqui de Matias, nessa parte da área. Não é só também na parte da área do autismo, é a saúde completa. Tem pessoas com protocolo de 2020, 2021, 2019, 2018. Eu tenho uma cirurgia lá de 2011. Cirurgia simples de joelho. Não saiu até hoje. Quando será que vai sair? Onde está esse documento? Onde está esse papel? Pessoas precisando de psiquiatra, de 2018, 2019. Foi pouco tempo agora postado na internet aí. Entendeu?
cadê? Né? É complicado. Se você, na cidade, você não tem esse apoio, como é que as mães atípicas, as tias, avós, familiares atípicos ficam, né, de mãos atadas? E quem não tem essa solução que na minha família teve? Né? Quem não tem, igual ela falou, de 2 em 2 meses, aí paga uma consulta, ela está achando que o outro filho também é. Eu tenho conhecido meu que tem três filhos autistas na família. Então, assim, eu acho assim, é muito complicado sem ter o apoio da parte do município. Porque tem solução. Eles não querem solucionar. Solução tem. Porque a gente vê, né? Entrou verbo para isso. Chegou mais para a saúde. Chegou mais, mas nunca aparece. Onde está? E eu torno a repetir. Quem tinha que estar aqui não está. Cadê? Não deu a cara a tapa. Eu sou muito sincera, sou muito franca no que eu falo. Então, é complicado, né? É isso. Então, eu quero deixar aqui registrado a vivência com autismo. Eu tenho um afilhado também, que ele é autista. Ele foi diagnosticado aos 4 anos. No caso, não foi aqui em Matias, né? Foi em Juiz de Fora. Eu morava lá na época. E a gente passou também por esse problema. E as mães aqui, a avó e a mãe estão comentando. A gente não tem esse apoio. O meu afilhado, quando ele começou a apresentar alguns problemas, a médica do posto, que é a médica da saúde da família, ela estava dando medicamentos para ele para acalmar, porque ela estava tratando ele como uma criança agitada, uma criança. Então a gente precisou também recorrer ao particular para a gente descobrir o que estava acontecendo com a criança. E hoje a gente não continuamos levando ele, às vezes, em alguns médicos particulares, porque pelo SUS é muito difícil a gente conseguir o atendimento. Ele não tem o atendimento que ele precisa ter, de fono, um acompanhamento. Tá? Isso aí não é só no município de Matias, na cidade grande, logo de fora, a gente não tem. Então a gente passa muito problema com ele. Hoje ele está com 11 anos, ele é uma criança que ele não sai de casa, ele tem medo de barulho, ele tem medo de bichos, e a gente não consegue tratamento adequado para ele. E ele mora com os avós, né, que é o meu tio e a minha tia, porque a mãe, na época da gravidez, ela teve um transtorno e ela não pôde cuidar dele. Então a guarda dele é dos meus tios. E a situação, né, é complicada. Então, assim, a gente não tem esse apoio realmente de ter uma pessoa que cuide, que corra atrás, que ajude a família. Diagnosticar o autismo pelo SUS é muito complexo. Eu falo porque eu passei por isso com a minha família. Então, assim, a gente demorou para ter um diagnóstico até a gente poder conseguir levar ele numa consulta particular. Entendeu? Porque o posto médico, os médicos que a gente levava, era só uma criança agitada, ele só precisa de um calmantezinho, só precisa disso. E a gente começou a ver a criança ficar dopada em casa, sem reação. E aí a gente começou, não, isso não está certo, vamos reunir, vamos levar ele no médico. Então foi a minha vivência, entendeu? Então, assim, eu vejo que elas estão passando, a gente também passou isso. E é muito complicado para a família, como quando a gente descobre, que a gente vê um diagnóstico, você vê assim, que poderia ser melhor a condição e não ter, infelizmente. Tá? Isso não é só aqui, gente, em Matias Barbosa, isso é em vários lugares. A gente fora na cidade grande e a gente passa por isso todos os dias com meu afilhado. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Tamires, eu sou mãe de autista. E, na verdade, deputado, muitas mães não vêm nas reuniões porque é sempre mais do mesmo. A gente sempre é questionado sobre o laudo. Mas o filho dela não tem tanta característica. Tipo assim, quem que é a pessoa para questionar um laudo, né? E
Ainda tem a questão do município não fornecer um médico adequado. Então você vai, se vira, paga o seu médico, e quando você chega na Secretaria de Educação, eles simplesmente não aceitam o seu papel porque é do médico particular. Então aí vira uma coisa bem complicada. A gente sempre vem aqui, tem um tempo que a gente está vindo aqui. Antes da gente, outras mães vieram e elas sempre dizem que a gente sempre esbarra na mesma coisa. A falta de boa vontade. Porque pode fazer lei, pode fazer o que for. Se o executivo não fizer a parte dele, a gente sempre vai falar a mesma coisa, vai vir aqui na mesma situação. Ah, mas na escola está isso, na escola está aquilo. Nós temos professores de apoio que, na verdade, são babás, né? Porque elas não sabem nada de autismo, né? É uma questão que a gente leva a criança para a escola, a criança fica fora de sala, porque elas não sabem o que fazer. A gente entende a angústia delas por não saberem, mas no nosso lugar de mãe, a gente também fica desesperado por saber que não está evoluindo, não está aprendendo. Ah, mas tem que dar mais medicação. Vai fazer o quê com essas crianças? Dopar elas. Porque o que eles precisam é terapia, né? Você sabe muito bem disso. Só que a gente esbarra na questão, eu tenho laudo, o que eu faço com o laudo? Porque conseguir o LOAS não é tão simples assim, né? Não é, eu tenho, não é, a gente briga, a gente entra na justiça, a gente paga advogado para conseguir e mesmo assim a gente não tem acesso, né? Nem aos outros direitos, como medicação, que são direitos independente de renda, a gente não tem acesso. Então, assim, é bem complicado, a gente bate aqui, pra vocês verem, o Luiz está correndo aqui desde 6h20. Ele corre assim o dia todo, 24 horas por dia. Então, vocês pensam, igual você falou do projeto, cuidar de quem cuida, a gente está exausto. E toda vez que a gente escuta, mas o fulano não parece tão autista. A gente não adiantou nada. São todas falas capacitistas que não levam ninguém a lugar nenhum. E a gente precisa que as pessoas que estão de fora estudem e se não souberem, falem, o que eu posso ajudar? Não é, mas não funciona, que é isso, que é aquilo. Porque R$1.200, R$1.300 de um LOAS não serve para nada, não paga nem o plano de saúde e não paga nem a coparticipação do básico que a gente precisa. Uma consulta do neuro com o Luiz é 350. A medicação que ele toma é R$200 por mês. O pai dele trabalha na empresa, tem plano de saúde. A gente não consegue nada, porque a gente precisa processar o plano para ter acesso às coisas. E como empresarial, a gente não pode processar. Faz o mínimo, e esse mínimo já é caro, porque tem transporte. A prefeitura fornece transporte. O transporte você tem que esperar. Ontem eu precisei esperar a van meia hora, que para todo mundo é uma coisa simples. O Luiz deitou no chão, gritou, rolou na frente de uma padaria, se jogou no chão. Tinha uma outra senhora que estava do meu lado, que não era de Matias também, mas estava esperando a van da cidade dela. O netinho dela atravessou o sinal ali no Espírito Santo, em tempo de ser atropelado. Então, assim, mas dá para esperar? Não dá, gente. É tudo muito complexo. O Luiz, no ano passado, caiu, precisou tomar uns pontos na boca. Cheguei no pronto-socorro, precisaram de 10 pessoas para segurar ele. E assim, tinha um enfermeiro que tinha uma capacitação, fez o charutinho, fez tudo. A médica ficou desesperada e falou, vocês não têm, já que tem plano de saúde, leva ele para a Unimed, porque a gente não tem condição de dar. E o menino sangrando, e nervoso, e sangrava mais ainda. Então, um acadêmico chegou e falou, pode deixar que eu dou o ponto. Ele deu. Se tivesse só ela, eu ia embora com ele com a boca sangrando. Porque ele tem o plano da empresa que o pai dele trabalha. Se o pai dele é desligado, a gente não tem acesso a nada. E no pronto-socorro com essas crianças, é a mesma coisa que não levar, porque os médicos não conseguem examinar, reclamam com a gente. Mas ele não fica quieto. Eu sei que ele não fica quieto, eu moro com ele. E aí, o que a gente faz? Né? A gente fica nessa situação, a gente sabe da boa vontade legislativa, mas a gente precisa da boa vontade executiva. Senão vai ser sempre a mesma conversa, do mesmo jeito. Oi, os outros achando que o nosso filho é mal educado, que ele incomoda, que é chato. Mas e tem que se preparar, porque a tendência é aumentar o número de diagnósticos, porque o autista cresce, o autista tem filhos autistas, de outros autistas, e assim continua. Não vai diminuir, na verdade a gente tem que encarar que essa é a realidade e se preparar para o que está vindo. Gente, é nessa luta que nós estamos com vocês, tá? A gente, assim, só dá uma ideia aqui no município. Lá nós temos o grupo de mães, que a gente, né, Jordana, nós levamos especialista para fazer o debate, para ajudar as mães. Nós criamos o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Nós temos de todos os direitos, a Lima Duarte. E a gente faz esse debate porque a gente está junto com vocês. A gente, assim, é como se fosse nosso, os filhos. Então, a gente percebe a dificuldade que as mães têm com isso.
é uma luta muito grande e a gente respeita muito. E mesmo porque também o transporte, a gente fornece o transporte escolar para as crianças, mas é muito importante que as mães se unam também para fazer esses debates, pedir à secretaria que leve especialistas, porque é tão bom, né, Jordana? E sabe uma coisa que ajudou muito no município, que fortaleceu também, foi o grupo de pais que a gente montou. Porque um pai está ali ajudando o outro também, né? E a gente está fazendo várias ações no município para justamente para poder estar auxiliando, para estar dando essa garantia de direito. Nós temos lá, assim, eu sou estudiosa do assunto, assim, né? Eu já estou há 10 anos e assim, já estou há 10 anos no assunto e assim, eu falo para vocês que eu ainda não sei nada. Tem muito para caminhar, tem muito para contribuir, mas assim, vendo a fala de vocês, eu me sinto até aliviada, porque a gente assim já está caminhando na frente um pouquinho, né? Porque a gente dá todo esse suporte lá, tanto para os pais quanto para as crianças. A gente tem uma assistente social dentro da secretaria, a gente tem uma nutricionista que dá orientação na escola, nós temos uma psicóloga que vai em casa conversar com os pais para poder estar conversando sobre o diagnóstico. Nós tivemos agora uma formação a nível municipal para pais, para pais e professores com uma terapeuta ocupacional, justamente para poder fazer todo esse diálogo, toda essa conversa. Então, assim, eu vim aqui hoje buscar mais e, assim, eu vou sair daqui, assim, satisfeita e, assim, né, em nome da Cristina aqui, a gente coloca a Secretaria de Educação também à disposição, o município, para poder estar dialogando com os vereadores, né, com quem vocês quiserem, né, para poder a gente estar trocando, porque a gente caminha assim, né, um auxiliando o outro, e às vezes o que funciona para um pode ser muito bom para o outro município também. Tá? O próprio Diego, né, Jordana? O próprio Diego, que é vereador aqui, ele trabalhou no nosso município. Então, a gente está à disposição da Secretaria de Educação, o que precisar da gente, para a gente poder estar ajudando, e que o senhor ajuda também, porque a gente quer mais ainda. A gente acha que é muito pouco o que a gente faz para todos. Então, a gente quer mais ajuda. Então, essa troca de experiência dos municípios pode ser importante, né? Passar a palavra para o Marquinhos. A Lígia é professora, o pessoal que está aqui é um curso técnico em enfermagem. E aí ela tem um horário agora, né, Lígia? Aí você pode até finalizar aí no... Tá bem, até porque já tem algumas pessoas que estão precisando sair. Mas olha, gente, eu só queria fazer um fechamento breve, dizendo o seguinte. É claro que às vezes a gente vai para um encontro, para fazer a conversa, e dá a sensação que é mais um encontro, né? A Tamires, né? Ela trouxe essa situação, e é verdade, às vezes a gente fica com a sensação de que a coisa não caminha o tanto que a gente gostaria. A questão é o seguinte: se a gente fizer algum movimento, como este movimento, e podem ter certeza que o Poder Público Municipal sabe o que está acontecendo aqui, o que está sendo discutido aqui, se a gente fizer algum movimento, nós temos alguma chance. Se a gente se cansar e dizer, não vou lá mais não vou fazer mais não porque não dá em nada, aí acabou, a chance é zero. Então não temos escolha. Nós ainda teremos que continuar insistindo nos nossos encontros, nas nossas caminhadas, nas nossas manifestações. Vejam vocês, de toda forma nós temos aqui representantes do Poder Legislativo, já é um ponto. Eu, na condição de deputado estadual, que sou atuante na pauta, vim aqui para fazer esse bate-papo e ouvi-los e entender um pouco como é que está o cenário aqui. Então isso tudo tem efeito. Saibam vocês, olha, eu estou na vida pública há muito tempo. Eu já fui vereador no meu município, sou lá de São João do Rei, já fui vice-prefeito, já fui secretário municipal, estou terceiro mandato de deputado. Não duvidem da força que a sociedade organizada exerce nos políticos. O dia que vocês pararem de acreditar nisso, aí nós estamos derrotados. Porque, vejam vocês, qual o grande evento que vai ter o ano que vem? Eleição municipal, né? Nós vamos eleger prefeitos e vereadores, né? Um movimento como esse, se essa pauta ganha densidade, se essa pauta ganha relevância, é evidente que todos aqueles que quiserem exercer o governo vai ter que se comprometer com essa agenda. Caso contrário, o movimento vai dizer claramente, não tem o apoio, não tem o apoio. São quantos candidatos que vão apresentar? 3, 4 candidatos, vão fazer um documento e mandar assinar e se comprometer com isso. É evidente que quem a gente vai exercer no governo tem que fazer, porque já está no poder, a gente vai dizer que vai fazer isso por rei, então peraí.
evidente a tradição. Não estou aqui para fazer campanha política, não. Estou dizendo para dizer como que a gente tem que exercer a nossa cidadania de forma plena, não só votando, mas também criando condições e compromissos de quem está na vida pública, né? Então, eu acho que esse é o encaminhamento. Eu já disse que eu quero propor aqui a Câmara para apresentar um projeto também. Eu, como deputado do município, falo, a gente precisa de uma verba para ajudar a montar um centro municipal eu dei o exemplo do município, né? Centro Municipal dos Transtornos do Neurodesenvolvimento. Bacana pra caramba, podemos começar por aí. Essa pode ser a bandeira, a grande bandeira. Lá vai ter que ter o neuro para dar o laudo, vai ter que ter terapia ocupacional, vai ter que ter o fono. Essa pode ser a grande pauta. Essa pode ser a nossa grande pauta de luta aqui no município para ter como objetivo, né? Então eu quero aqui fechar dizendo isso, o nosso mandato está à disposição para continuar caminhando. Não dá para cansar, não dá para desistir, não dá para falar, mas eu não vou mais. Não tem jeito, nós não temos escolha. A gente, como pais ativos, profissionais, militantes, não temos escolha. Se a gente quiser avançar mais um pouquinho, nós vamos ter que ser resilientes mais um pouquinho. Tá certo? Então acho que o encontro aqui tem validade sim, vai desdobrando em outros eventos. E cumprimentar aqui o município de Lima Duarte. Olha que interessante, né? Do município local não veio, mas do município vizinho deslocou lá para eu quero saber o que esse povo está falando, esse povo está conversando. Eu parabenizo esse cumprimento, eu acho que é isso que a gente precisa e vamos exigir dos gestores locais para que se façam presente também nessa discussão, nesse debate. Então agradecer, me coloco à disposição, a Daniela é a nossa advogada, vai estar à disposição para organizar o grupo e orientá-los no que for preciso. Anselmo, você queria fazer uma fala? Fechamento? Só quero registrar aqui, Cristiano, que desde 2021 a gente vem abrindo essa possibilidade dos pais de poder expressar esses sentimentos, né, de angústia e de tristeza que vivem no município. Infelizmente, as crianças não têm nenhuma assistência na prática. Nós estamos com a promessa já há algum tempo, né, alguns anos, da criação do Centro Municipal de Atendimento. E essa é a nossa grande esperança, nós como vereadores e todos os pais, todo mundo, para que as crianças tenham as terapias adequadas, tenham os médicos adequados, né? E a gente, enquanto legisladores aqui, pode contar com a gente para aprovar a verba que foi. O município não tem problema de recurso, mas precisa ter vontade política de se querer fazer. Então, assim, encontros, eu acho que todos eles são válidos, né? Porque a partir do momento que a gente divulga, a gente também, de certa forma, está acabando com o preconceito e discutindo os problemas. A fala da minha tia, da Tamires, da Oriane, é a pura realidade do que as mães e os pais de crianças atípicas passam aqui no município e passam também em outras cidades. Mas aqui nós estamos comprometidos de dar voz para elas, de lutar por elas, só que a gente precisa também, que você disse, que elas se organizem e com a gente cobre, junto ao Ministério Público, vamos fazer caminhada, vamos fazer... Porque esse é o único modo e meio da gente conseguir mudar a realidade aqui da cidade. E agradecer você mais uma vez, em nome do nosso presidente aí, por ter vindo aqui, né? Sei que você tem uma agenda extensa, amanhã vai estar em Bicas, já esteve em Santos Dumont, na Paraíba. Agradecer a todo mundo que veio aqui. Eu quero que essa discussão nossa, né, presidente, não se termine aqui. Esse apoio agora do Cristiano, eu acredito com a equipe técnica, pode ajudar muitos pais, e não só os pais, aqueles também que não têm filhos atípicos, mas que possam ajudar aos pais nessa caminhada, porque isso é uma luta de inclusão, de direito, de dignidade. Então, assim, realmente aqui a gente está há anos, luz de atraso, na questão da inclusão mesmo das crianças, e eu acho que pode aqui, se a prova disso, contar pelo menos com os vereadores que estão aqui, lutando pelo Luiz, lutando por todos os outros. Obrigadão. Obrigado, gente. Pessoal, tem um lanchinho ali, tá? Vamos tirar uma foto aqui, tirar a foto do